Estamos começando mais um programa A Mensagem por Elas, de um tema muito interessante. Certo jornalista estava fazendo uma reportagem sobre casamento nos Estados Unidos. O seu propósito era revelar ao público as emoções dos noivos nos primeiros minutos após a cerimônia no altar. Ao aproximar-se dos recém-casados, a porta de uma igreja perguntou: onde será a lua de mel? E aí informou o noivo: lugar nenhum. É verdade? Reforçou a noiva. Precisamos economizar para as despesas com o divórcio. E aí? Seria o casamento ainda uma instituição divina? O que a Bíblia ensina sobre isso? Eu vou para um rápido intervalo. Você não saia daí. A Mensagem por Elas hoje está muito especial e volta já já. Nosso intervalo foi rapidinho e nós voltamos ao nosso encontro no programa A Mensagem por Elas. Descuidado, acomodado, não amorosa, indiferente. Você que é casado ou que é casada, já sentiu isso em relação ao seu cônjuge? O amor acabou. E agora? O que eu faço, Ivelise? O amor acabou. Deixa eu falar com você que já não vê mais solução para o seu relacionamento. A revista Esperança, Entre Família, você encontra neste material dicas práticas para o amor voltar ao seu lar. Sim, amor também é decisão, significam iniciativas, algumas atitudes que talvez você precise tomar. Você quer saber como? Tá vendo esse número de WhatsApp que está aí na sua tela? O número é 012 98244 4449. Envie uma mensagem para esse número agora e peça o seu material, a revista Entre Família, sem custo algum. E através dessa leitura muito rica, este conhecimento vai gerar para você toneladas de soluções para a sua vida matrimonial. Confie em mim, mas especialmente em Deus. Vamos orar juntos? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por este encontro, no qual aprenderemos mais sobre a importância do sonho que o Senhor tem nessa terra para a família. Nós pedimos que teu Santo Espírito abra os nossos corações e nos prepare para mais um passo para estarmos mais perto de ti e para que através de nós, apesar de nós, as pessoas percebam a presença do teu amor. No nome de Jesus, amém. O tema de hoje é um tema bem delicado e interessante. Nós falaremos sobre a questão do adultério e do divórcio, à luz exatamente do direito e também da perspectiva bíblica. Antes disso, eu quero realçar para vocês que o casamento é visto na nossa sociedade como um sistema que controla comportamentos. Vou esclarecer. Existem alguns sistemas que ditam normas de comportamentos sociais. O primeiro sistema que é muito comum na sociedade como um todo, seja no nosso país ou em outros países que nos acompanham, eu deixo aqui o meu abraço para outros povos, é a mídia, o meio da comunicação. A comunicação dita normas de comportamentos sociais. As pessoas leem na internet, ou acompanham através de jornais, assistem certas notícias e acreditam naquilo que está sendo dito. Por conta disso, elas obedecem e geram comportamentos como se fossem normas escritas, apesar da mídia não ser uma norma posta. Então, quando existe uma tendência ou ainda um comportamento em relação à forma de falar, o modo de cortar o cabelo, a cor que supostamente está na moda, a pessoa segue com uma norma de comportamento e se ela não obedecer, a consequência é que supostamente ela está fora de moda ou não está atenta à comunicação. A moral é o segundo sistema que dita normas de comportamentos na sociedade.
A moral é um sistema mais coletivo, que é pautada na consciência coletiva, naquilo que parece que todo mundo sabe. Vou dar uma dica e vou dar um exemplo e você vai acompanhar comigo. Imagine que você está indo para a padaria, ou vai pegar o metrô, ou está no ponto de ônibus. Não tem uma norma escrita na lei que você tem que ficar na fila. Mas não importa que língua você fale, se japonês, chinês, inglês, se você fala espanhol ou português, onde você estiver, para pegar o pão, para pegar o ônibus ou o metrô, você entrará na fila. E provável, você sabe que se você passar na frente das pessoas na fila, você não fará isso se tiver amor aos seus cabelos. É óbvio. Você não quer que as pessoas se inflamem contra você. Perceba, porque existe um senso coletivo de que todos têm que estar na fila para que um de cada vez, supostamente, tenha o seu atendimento. Mas não tem uma regra da lei tratando sobre essa questão de ficar na fila. No entanto, quando nós descumprimos uma norma moral que dita normas de comportamento na sociedade, existe uma reprovação social coletiva. Mantendo o exemplo da fila, eu sou professora universitária e quando chega na hora do intervalo, que eu desço as escadas, porque eu dou aula no andar superior, e eu vou para pegar o meu lanchinho, eu não sigo a fila. Então, professores têm prioridade na lanchonete, onde está localizada a instituição que eu trabalho. Só que as pessoas que estão na fila que não me conhecem, se eu não estiver devidamente identificada com o meu crachá, muitas vezes me olham e cochicham e falam assim, volta para a fila, por favor. Vejam como a reprovação social na moral ela é um pouco maior do que na mídia. A religião também é um sistema que controla comportamento, dita os comportamentos da sociedade. Porque o ser humano, especialmente o brasileiro, é considerado aí por conta da legislação um Estado laico, no qual ele muda muito de religião. Então, se não está satisfeito aqui, muda para outra instituição religiosa. E, exatamente, as religiões ditam normas de comportamentos sociais. Às vezes, esse brasileiro ou este indivíduo cresceu numa religião porque seus pais assim seguiam e quando chega na adolescência ou na juventude, conhece uma outra espécie de instituição religiosa. Na fase adulta, conhece o seu cônjuge e segue outra instituição religiosa. Vejam, a religião também dita normas de comportamentos sociais. E quando você não obedece essas normas, na realidade, você acaba recebendo uma reprovação ou algumas disciplinas daquela instituição religiosa que você faz parte. Se não for satisfatório, é muito comum que se mude de religião. Só que existem dois sistemas que também ditam normas de comportamentos sociais, que, diferente da moral, da religião e ainda da mídia, não é possível você mudar na sua vida. É a questão da família. A família é o primeiro sistema que dita normas de comportamento na sociedade. A família é o primeiro núcleo no qual se transferem os principais valores. A família é pautada na afetividade, tem como fundamento, o pilar da família, o fundamento desse sistema é a afetividade. Logo, você não pode mudar de família. Tanto é assim que o direito, que é o último sistema que dita normas de comportamento na sociedade, é considerado um sistema imparcial. E eu esclareço por quê. Porque o direito só é chamado ou só é provocado, as legislações, quando um desses sistemas se tornam abusadores. É muito comum que em famílias existam desajustes, ou seja, discussões, alguns desencontros. Enquanto estivermos nessa terra, estamos aí submetidos a um mundo de pecado. E por óbvio que teremos muitas aflições, tristezas, discussões, não deve haver violência. Todavia, se dentro de uma família há um abuso de poder, de um cônjuge em relação ao outro, da mãe ou do pai em relação à criança, o direito entra para regulamentar. A família é a base da sociedade. A família é o pilar fundamental da sociedade e foi estabelecido por Deus desde o início da criação. É no coração humano que existe já naturalmente uma tendência de nós queremos estar juntos, de planejarmos, de procriarmos. É por isso que as legislações conceituam tantas espécies de família. E no Brasil, a família, que tem suas diversas espécies, é pautada através do casamento. Para quem não sabe, eu só vou dar uma curiosidade. Acreditam que hoje tem uma tendência chamada sologamia,
onde a pessoa casa consigo mesmo, porque está tão cansada de casar com outro, que ela faz um compromisso, uma comemoração, chama um celebrante para ela casar com ela mesma. E quando o casamento com ela não dá certo, ela se divorcia dela própria. Isso se chama sologamia. Eu estou tratando destes exemplos para demonstrar para você os tipos de família que nós temos hoje, regulamentados na legislação, mas que muito antes da lei, Deus já previa como a delícia da terra a constituição da família. Só que a família tem enfrentado ataques constantes do inimigo do Senhor. Questões como adultério e divórcio, que têm ameaçado essa estrutura sagrada. O que a palavra de Deus nos ensina, então, sobre estas questões? Será que é possível o divórcio? Será que o divórcio está autorizado pelo Senhor? São questões tão delicadas e eu quero hoje realçar com você exatamente o que a palavra nos diz sobre esse tema. Aliás, não só a palavra de Deus, que é a mais importante, mas a própria legislação, no âmbito do direito civil, aborda esse tema sobre a questão do divórcio. E o que é mais importante hoje? Nós fazermos para fortalecer e proteger nossas famílias. Novamente, eu realço a importância de você buscar materiais que sejam pró-família. Nós, da instituição aqui, da Novo Tempo, da TV Novo Tempo, nós somos pró-família, somos pró-casamento, nós somos pró-perdão, reconciliação. Por óbvio, nós somos a favor das pessoas, da alegria, da novidade de vida, da plenitude ainda nessa terra. No entanto, existem algumas situações que estão exploradas à luz da Bíblia e da própria legislação, no qual o divórcio acaba sendo, infelizmente, o resultado final e até talvez não uma solução, mas o ponto final para certos tipos de conflito. No Brasil, em 2024, para você ter uma ideia, alguns dados atualizados revelam que o divórcio acabou sendo registrado como mais de 385 mil casos no nosso país. Houve um aumento em relação aos anos anteriores. E esses números refletem o crescente enfraquecimento dos relacionamentos e a falta de diálogo entre os cônjuges. Os motivos. Vamos falar sobre os motivos para o divórcio? Bom, continuam sendo praticamente os classicamente conhecidos: a infidelidade conjugal, problemas financeiros e a falta de comunicação. São as três problemáticas mais levantadas com o número crescente de divórcios: a questão da infidelidade, a questão exatamente de problemas financeiros e a falta de comunicação, que pode ser complementada para casos de violência. Aliás, a duração média dos casamentos, da maioria dos casamentos, dentro de alguns estudos, revelam que os casamentos terminam com o divórcio durando entre 10 a 14 anos. Então, se você conhece alguém casado há mais tempo do que 14 anos, por favor, parabenize. Eu vou dizer a verdade. Se você está casado há 1 mês, há 2 meses, a cada mês, comemore na presença de Jesus. Porque esse período, exatamente, do casamento, é um período de crescimento diário. Só que esse período de 10 e 14 anos, como revelam os estudos, é um período que coincide com o aumento das responsabilidades familiares e financeiras. É muito comum que as pessoas que se casam acabem modificando seus comportamentos, suas atitudes, seus planejamentos, o modo como lidam com o dinheiro. Essas mudanças nas dinâmicas da vida conjugal, muitas vezes, compromete o casal. Uma outra situação que acabou por comprometer muito o casamento foram os efeitos da pandemia. Gente, no período pandêmico, para quem não ouviu falar sobre isso, pesquise aí na internet, ou quem não enfrentou de maneira tão grave, as pessoas começaram a conviver dentro de suas próprias casas juntas. Isso não seria um sonho? Poder morar e trabalhar na mesma casa que o meu marido? Pois isso se tornou o motivo o aumento maior das taxas de divórcio, nos quais os cartórios tiveram que se transformar na atividade. E no Brasil, a advocacia também acabou se adaptando para fazer tudo pela internet e rapidamente,
por conta do estresse financeiro e o confinamento prolongado. Como é que pode o confinamento e a convivência intensa se tornar um motivo para as pessoas se divorciarem? Por conta do confinamento e da convivência nos lares, os conflitos domésticos aumentaram, porque muitos casais não estavam preparados para lidar com o impacto emocional e psicológico da pandemia. Calma, a pandemia terminou e as questões psicológicas continuaram afetando os casais. Sim, se tornou aí uma questão endêmica as doenças emocionais afetando casamentos e famílias. Por conta disso, a legislação no nosso país acaba por regulamentar a questão do divórcio. Para falar de divórcio aqui hoje, eu vou fazer um recorte, porque eu não vou fazer a história do divórcio, o contexto, mas o direito no divórcio, na verdade, o direito ao regulamentar o divórcio no Brasil, iniciou-se com uma emenda constitucional de número 66, no qual essa emenda constitucional facilitou o processo de divórcio. Presta atenção, a legislação facilitou o processo de divórcio, eliminando a necessidade de prazos e a comprovação de culpa. Hoje é muito mais fácil se divorciar, porque você não precisa dar o motivo do divórcio. No entanto, quando se trata do adultério e do divórcio, algumas situações influenciam nas decisões sobre a divisão de bens, a guarda de filhos. Caro irmão, cara irmã, o divórcio é exatamente um efeito estarrecedor na família. E caso isso aconteça, é importante que você esteja atento aos prejuízos que isso pode causar em relação à educação dos filhos, ao destino do patrimônio e à convivência, demonstrando, inclusive, que o comportamento de um dos cônjuges vem a causar danos significativos à família. A proteção que a lei dá é sempre pró-família. A lei humana também protege a família, embora o divórcio tenha se tornado mais acessível. Na medida que as pessoas se divorciam, sabe o que os estudos revelam? Que as pessoas querem casar mais. Olha que interessante. A pessoa se divorcia querendo casar mais. Mas será que a pessoa que rompe um relacionamento, ela está pronta para um novo relacionamento? A legislação valoriza a preservação da convivência familiar, especialmente em relação aos filhos. O princípio da lei, que está apregoado no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o princípio do melhor interesse da criança. Esse princípio revela que todas as decisões da família devem ser centradas em prol da família, sobre a guarda, a convivência, o bem-estar emocional e psicológico das crianças. Eu me lembro de uma menina que me procurou, para vocês terem uma ideia, ela tinha seus 12 anos e ela quis juntar a mesada para pagar a minha consulta como advogada e o que ela gostaria, e a mãe deixou porque ela insistiu, os pais eram aí divorciados, ela queria que eu arranjasse alguma forma na lei de convencer o pai dela a vir visitá-la, porque ele marcava os domingos, ela ficava pronta com seus 12 anos e ele ligava cancelando porque estava agora com a nova família, tinha uma nova esposa e novos filhos. Imagina os traumas para essa criança. Foi uma das únicas consultas jurídicas que, como advogada, eu chorei junto aí com o meu cliente, porque uma menina de 12 anos queria que eu desse um jeito que não é possível dar jeito humano. Exatamente porque o divórcio compromete a família e traz marcas. A própria Bíblia estabelece para nós as questões relativas ao divórcio, tratando que o valor sagrado do casamento é exatamente parte do plano de Deus, como está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. Acompanhe comigo, você conhece esse texto? A Bíblia diz, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento é uma união criada por Deus, destinada para ser indissolúvel. Olha, meu amigo, minha amiga, o que Deus está falando. O casamento é indissolúvel. E a legislação brasileira, quando nós estudamos sobre o casamento, diz a mesma coisa, que o casamento é indissolúvel. Quando Deus estabeleceu o casamento entre Adão e Eva, ele o fez como uma união eterna e sagrada.
E sabe que o conceito de uma só carne não é tão somente uma questão sexual, porque o casamento não se reduz somente ao ato sexual, mas é também um conceito de uma só carne no aspecto emocional, espiritual e social. Essa união deve refletir a relação entre Cristo e sua igreja. Sabe que Efésios, no capítulo 5, e eu te convido a abrir, do verso 25 ao verso 27, realça para nós o seguinte, Efésios, no capítulo 5, do verso 25 ao verso 27, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. O que Deus nos convida é que nós tenhamos respeito e amor uns para com os outros. Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. O casamento deve ser honrado por todos. E o adultério, que é um dos primeiros motivos para o divórcio, é uma violação direta desse pacto que nós temos. O adultério representa a quebra de uma aliança que foi firmada diante de Deus e da sociedade e traz consequências espirituais e emocionais. Êxodo, no capítulo 20, no verso 14, diz: não adulterarás. Todavia, o adultério é um pecado que destrói a confiança e rompe a união sagrada do casamento. Jesus reforça essa proibição, afirmando em Mateus, no capítulo 5, no verso 27 e 28, que o adultério não é apenas um ato físico, e eu realço. Adultério também acontece de modo virtual. Sabe por quê? Hoje essa tendência, nos meios aí das redes sociais, na parte da tecnologia, e a revista Entre Família traz estudos e textos da palavra confirmando. O adultério pode ser virtual também, por conta dos pensamentos e os desejos impuros. Quando o coração está inclinado ao pecado, ele se afasta dos princípios divinos. Mateus, no capítulo 5, no verso 28, nos diz: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. E o adultério começa no coração, nos nossos pensamentos. Se não for controlado, leva à destruição do relacionamento. Essa destruição afeta não apenas os cônjuges envolvidos, mas também os filhos e toda a estrutura familiar. A consequência é emocional e espiritual, porque o adultério traz dor, desconfiança, mágoa e muitas vezes resulta no divórcio. Sim, o divórcio pode acabar sendo uma solução. E está escrito na palavra de Deus que o divórcio é autorizado, é tolerado por Deus por conta do adultério. A relação conjugal se torna fragilizada e o impacto emocional é profundo, especialmente para os filhos que podem sofrer com a insegurança e o desamparo. O divórcio, à luz da Bíblia, está descrito em Mateus, no capítulo 19, no verso 9. Eu vos digo, porém, que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Jesus deixa claro, meu irmão e minha irmã, Jesus deixa claro que o divórcio não é o plano de Deus, mas é permitido em casos de infidelidade. Contudo, mesmo nesses casos, o ideal é buscar a restauração e o perdão quando possível. Eu não estou dizendo que você, que talvez esteja enfrentando uma situação como essa, deva tolerar o adultério, a violência, mas, se possível a reconciliação, que seja esse o caminho. Se não, Malaquias, no capítulo 2, no verso 16, diz: pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor expressa claramente sua aversão ao divórcio. O divórcio, mesmo em casos legítimos, é uma tragédia, pois representa a dissolução de algo que Deus criou para ser eterno. A restauração sempre é possível. O perdão e a reconciliação são possíveis com a ajuda de Deus. Presta atenção ao que eu estou falando. Em nenhum momento, o nosso desejo aqui é que haja reconciliação de maneira abusiva, mas com a ajuda de Deus. É claro que se dois não querem, não é possível. Efésios, no capítulo 4, no verso 32, nos ensina a sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus.
Em situações de adultério, se você cometeu adultério, o caminho do perdão pode ser difícil, mas é espiritualmente recompensador. Se você adulterou, busque de maneira prática, na presença do Senhor, a confessar este erro. E se você sofreu adultério, foi vítima deste abuso, que você busque o perdão na presença do Senhor, para que a tua vida prossiga bem. Proteja e fortaleça a sua família, com algumas dicas práticas que estão na revista Entre Família e que podem te ajudar a fortalecer não só a família, mas evitar crises como o adultério e o divórcio. Caminhando quase para o final, eu vou compartilhar com você algumas dicas. Coloque Deus no centro do seu casamento. Gosto muito do texto de Josué, no capítulo 24, no verso 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O casamento deve ser baseado em princípios divinos. Quando Deus é o centro da vida conjugal, as dificuldades podem ser superadas. Eu não estou falando que elas vão desaparecer, meu irmão e minha irmã, não. Mas elas são superadas com oração e confiança. Reserve um tempo diário para, em orações, em conjunto, individuais, vocês façam leituras bíblicas e cultos familiares. O culto familiar é levantar o altar da família na presença de Jesus. Isso fortalece e une, cria uma base sólida de fé para enfrentar desafios. É uma escolha e decisão, não é um sentimento. Não faça o culto quando você sente que precisa, mas faça porque você precisa. A comunicação respeitosa e constante. Presta atenção. A comunicação é o terceiro motivo que causa o divórcio dentro dos estudos que realizam os motivos pelo qual as pessoas se divorciam. Efésios, no capítulo 4, no verso 29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que seja boa para edificação. A comunicação no casamento precisa ser aberta. A conversa, por mais difícil que seja, precisa ser honesta e fundamental para resolver conflitos e prevenir mal-entendidos. Casais que se comunicam bem têm mais chances de superar a crise. Não tenha medo de falar. E se você tem medo, escreva, mas estabeleça diálogos abertos e sinceros diariamente, onde ambos os cônjuges possam expressar seus sentimentos sem medo de julgamento. Faça perguntas abertas e outras atentamente e fique com a escuta ativa sem julgamento em relação ao seu cônjuge. Busque o Senhor Jesus. Ele é o nosso caminho, é nele que há a verdade e a vida, nos dando exatamente equilíbrio nas situações mais caóticas. É possível superar, é possível enfrentar. E se no decorrer do matrimônio, muitas vezes você se sentir alienado, tome decisões na presença de Jesus. Busque unidade, busque ajuda. E assim, através de materiais, de terapias, de conselheiros técnicos do seu pastor, você pode, então, além de praticar o perdão, alcançar sabedoria e misericórdia. Vamos orar? Senhor, que cada um que aqui está presente se sujeite à sua vontade, como marido, como mulher, na família. Que teu Santo Espírito esteja presente. Nos dê sabedoria, Senhor, para que no dia de hoje nos mantenhamos fiéis. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém.